As cargas de treinamento, as cargas de treino e competições podem informar a tomada de decisão de diversas maneiras, desde análises históricas de demandas de jogo e treino, passando por suporte diário de decisão em tempo real, até planejamento proativo futuro. Fecha aspas. A outra frase é, abre aspas, né? A colaboração multiprofissional é fundamental para uma tomada de decisão informada e eficaz. O ponto central desse processo é que a mensagem e a comunicação sejam transmitidas em linguagens e formatos apropriados, que possam ser compreendidas por não especialistas, né? E aí, esses dois trechos são retirados do mesmo artigo que fala sobre como a carga de treinamento é usada em esportes de elite para o gerenciamento de atletas. E aí, Bruno, eu percebo que transmitir essa linguagem para não especialistas, ela vai além da comissão técnica, né? Ela também é importante transmitir isso para os atletas. Os atletas eles também precisam comprar essa ideia, porque aí facilita todo o processo, né? Então, por exemplo, né, na alteração dos limites fisiológicos ali, você concorda que isso facilita? Facilita muito. Primeiro, você tem que tornar o seu atleta cada vez mais um atleta que tem um autoconhecimento profundo do que é o teu corpo, né? De como ele responde às cargas. Porque um atleta que tem um elevado autoconhecimento do próprio corpo, de como o corpo dele responde às cargas, e esse autoconhecimento precisa ir além de emoções, de respostas perceptivas agudas daquele momento relacionado a percepções de afetividade com um determinado treinador ou de não afetividade com um determinado treinador, com uma determinada comissão. Ele precisa realmente entender se ele está mal recuperado, se ele está bem recuperado, porque se aquela dor é uma dor muscular tardia por causa de um treino, se é uma dor de lesão, ele precisa entender se naquele dia ele está cansado, porque ele está bem, porque ele não está mal-humorado do último jogo, que ele está cansado mesmo, um cansaço de fadiga, de redução de performance ou não, é um cansaço devido a uma desmotivação. Então ele precisa entender realmente o corpo dele. Essa autoavaliação do atleta é muito importante. Então, como cientista do esporte, como fisiologista e também como preparador físico, eu atuo muito com os meus atletas, seja da base, seja do profissional, conversando com eles para que eles aprendam ao longo do processo de treinamento a se autoanalisarem. Porque quando eles aprendem a se autoanalisar, o feedback que eles dão para mim, da carga que eu estou prescrevendo, se torna muito mais confiável e eu também consigo aumentar a quantidade de variáveis que eu controlo, porque aí eu vou ter várias percepções dele que ficam cada vez mais confiáveis, me ajudando a controlar cada vez mais variáveis. Ele vai me falar que uma hora é porque ele dormiu mal, uma hora é porque ele está mal-humorado, uma hora é porque ele está realmente cansado, uma hora é que a baixa recuperação é porque ele está com dor muscular. Então, por quê? Porque o atleta se tem um bom autoconhecimento. Então é importantíssimo que a comunicação com o atleta caminhe nesse sentido de capacitá-lo a se perceber de maneira extremamente fria o que está acontecendo no corpo dele. Na mentoria, por exemplo, nos últimos encontros que a gente teve, a gente conversou com um dos nossos alunos justamente formas dele conversar com os alunos dele, para os alunos dele entenderem o trabalho dele, a forma como ele vai trabalhar, para que eles tenham uma boa adesão ao processo de treinamento, mas também boas respostas de percepção de esforço, de recuperação, de bem-estar, porque isso são inputs, são variáveis que alimentam o teu processo de interpretação do seu treinamento que você está fazendo, para saber se você está no caminho certo ou errado. Então, a ideia de entender a fisiologia por trás, de discutir limites fisiológicos, alteração de limites fisiológicos, né? Essa ideia desses 3 dias e o último dia é conseguir ajudar vocês a pegar variáveis de monitoramento da carga, associar com a fisiologia do exercício para moldar o processo do planejamento
E na nossa mentoria Pilares da Alta Performance, a gente quer justamente fazer essas conexões, começando lá do planejamento, entendendo a avaliação, entendendo o monitoramento, até chegar na prescrição, é justamente para que vocês aprendam a fazer esse jogo de quebra-cabeças, e não é fácil. Muitas pessoas vão passar aqui nessa live do Instagram, do YouTube, vão assistir aí 10, 15 minutos e vão falar assim, cara, o que esse cara tá falando? Que filosofia maluca é essa? De entender a autopercepção, de entender a fisiologia por trás. Eu tenho que ir lá dar meu treino e pronto, acabou, resolveu. E eu tenho que estudar o técnico tático, eu tenho que estudar a melhor forma biomecânica de estimular a musculatura. O que ele está falando? Só que treinamento é muito mais que isso, galera. Fazer um atleta chegar ao final de um ciclo olímpico na melhor performance, ir para a Olimpíada na melhor performance, fazer um time ser campeão no final de uma liga nacional, fazer um time disputar um NBB e ir bem até a fase final, fazer um time disputar a Superliga, é muito mais do que saber somente biomecânica ou saber somente técnico tático, somente a parte específica, é muito mais. Esse jogo de quebra-cabeça, que é o que a Ideal tem como função ajudar vocês a montar. Apesar da gente não saber todas as peças que devam ser encaixadas, ou seja, qual é a fórmula mágica para fazer um atleta ser campeão, a nossa experiência de dia a dia ajuda a gente. É muito complexo, Marcelo, é muito complexo. Por isso que a gente tem feito várias lives, é por isso que a gente tem feito vários vídeos no YouTube, é por isso que a gente tem a nossa mentoria, tem os nossos cursos, para discutir isso cada vez mais, e quanto mais você discutir isso, mais pequenos detalhes você vai pegando. Hoje eu fiquei escrevendo minha qualificação do doutorado. Estou fazendo doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e eu estudo controle de carga. E aí, escrevendo, eu tive vários insights de coisas do meu dia a dia que muitas vezes eu não pensava. E olha que é um tema que eu estudo todos os dias, indefinidamente, está dentro da minha prática profissional como fisiologista, na minha prática aqui na Ideal como mentor, né, como assessor científico de vários profissionais. E tem hora que a gente descobre um novo quebra-cabeça ali que não fazia sentido, né? Um tanto percentual de perda num desempenho de salto que afeta uma recuperação entre lutas, por exemplo. Como que eu vou montar esse quebra-cabeça? É aí que está o jogo.